fazer quando nos sentimos desesperançosos? Será que existe um momento da vida em que a gente pode falar assim, não dá mais, acabou, não tem mais o que fazer, é o que tem e pronto? Ou será que existe um momento em que a gente possa dar guinadas na nossa vida sem parecer aquela coisa de coach barato? A mensagem de hoje, ela precisa de muitos abraços, mas talvez você também precise desses abraços por aí. Vamos conversar? Oiê, tudo bem com você? Eu sou Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Eu sou psicanalista e quis fazer esse espaço seguro para a gente conversar, para a gente refletir sobre as nossas emoções, fazer aquela nossa pausa semanal, para a gente poder pensar sobre as coisas, deixar a mente ali em atividade, tentando entrar em contato com aquilo que a gente não costuma entrar tanto em contato assim, que são as nossas próprias emoções. E a gente vai nessa jornada juntos aqui de cura, de autoconhecimento, de elaboração de coisas que aconteceram nas nossas vidas a partir de mensagens de pausadinhos e pausadinhas, mas que sempre a gente vai acabar se conectando nas histórias dos outros, porque essas emoções elas são presentes em todas as nossas vidas. Então eu já agradeço, muito obrigado pelo seu play, por você estar aqui assistindo esse podcast e inclusive fazer aquele lembrete, que agora eu tenho uma campanha de financiamento coletivo. Você pode fazer parte e apoiar esse podcast, o Pausa para Sentir, entrar na Nação Pausadinha, que é o nome muito fofo que eu dei para o grupo de apoiadores que a gente tem. Já temos ali alguns apoiadores e você pode fazer parte disso também com apenas R$10 por mês. São R$10 por mês que talvez não façam muita diferença para você aí, mas que para mim vão fazer bastante. Se todo mundo que gosta e ama esse podcast contribuir com seus R$10, eu vou conseguir ter mais tranquilidade para garantir a perenidade desse projeto, tá bom? Então vai lá em orelo.cc/pausa para sentir e você vai ver como é que faz, como é que você entra no grupo de apoiadores, que é a nossa Nação Pausadinha, e como que você faz para apoiar esse podcast, se ele faz tanto sentido para você, tá bom? Se você não pode apoiar financeiramente, você pode continuar apoiando na divulgação, Então você pode ir lá, manda para as pessoas, manda pro grupo, pessoal, voltou aqui, a terceira temporada já tá bombando, o primeiro episódio já me deixou com um triplex na cabeça, vamos pro segundo episódio agora, me ajudem aqui, então vai lá, me ajuda a divulgar, porque cada coração a mais que eu conecto, que eu consigo alcançar e falar com o meu projeto aqui, eu vou ficar mais feliz também. E essa outra pessoa provavelmente vai ficar feliz que você fez essa indicação, Vamos lá para a conversa? Pois muito que bem, o episódio de hoje ele vai se centrar nessa coisa da desesperança do tempo, do que a gente faz para lidar com as coisas que a gente não alcançou, nessa sensação de impotência, talvez, de perder a vida, de estar perdendo a vida. E eu vou fazer isso a partir da mensagem que eu recebi do Júlio. Vou chamar de Júlio, tá bom? E aí vamos começar a ler aqui, vamos conversar sobre, trocar as nossas figurinhas sobre isso. Oi, Thiago, tudo bem? Sou ouvinte do seu podcast, ou seja, Júlio, você é um pausadinho. Vamos utilizar a terminologia correta, tá bom? Sou ouvinte do seu podcast e gosto muito da sua abordagem. Obrigado. Alguns temas doem mais de ouvir, outros nem tanto. Que bom, Que bom que não são todos que doam, porque senão talvez você não ia continuar aqui. Acho que a gente precisa dessa alternância às vezes. Tomei coragem de escrever, não só para ouvir mais da sua visão, como também para desabafar. Eu tenho quase 50 anos e meu casamento acabou há poucos meses. Estou me sentindo sem chão, sem esperança no futuro. Felizmente, ainda posso pagar por terapia e cuidados, e isso tem me ajudado. Temos um filho de 12 anos, que está passando até que bem por tudo isso. Eu mesmo que me sinto sem esperança alguma. Tem sido difícil levantar todos os dias, ainda que eu siga levantando. Estou num recorte social que não pode se dar ao luxo de cair. Tem que seguir nadando sem parar. Poxa, Júlio, que difícil. Uma separação, e imagino que seja uma separação depois de muitos anos juntos, nunca é fácil. E eu acho que o luto que se vive é um luto que perdura por um tempo, Você fala ali que acabou há alguns meses, da mensagem que você me escreveu. E você pode ainda estar passando por esse luto. É difícil mesmo. Passar por luto às vezes envolve você não ter força para sair da cama. Mas que bom que você tem acesso à terapia e que isso possa estar te ajudando, te trazendo um pouco de conforto nesse momento. Mas eu só quero dizer para você que eu reconheço muito que isso é muito difícil. Assim, não sei aqui, a gente não sabe quais são as condições que envolveram esse divórcio, Mas nunca é fácil, isso a gente tem certeza. E ainda mais quando envolve filho, um filho já adolescente, ali na pré-adolescência para a adolescência, com seus 12 anos, a gente preocupa muito. A gente às vezes projeta as nossas dores e tristezas e inseguranças no que os nossos filhos podem estar ali experimentando, quando na verdade
são as nossas próprias sensações, né? Então, são coisas importantes para a gente manter dentro da cabeça mesmo. Então, assim, momentos em que existem mudanças tão significativas como essa, é de se esperar que a gente fique meio broxa com a vida, né? Acho que o termo popular, vamos dizer assim, né? Você está desesperançoso. Eu tenho muita vontade, muito tesão de viver. E é claro que existem dimensões e dimensões dessa sensação, dimensões que você precisa buscar ajuda urgente. Não é o que parece aqui, até porque você também tem apoio psicológico para isso, mas é assim, dentro desse nível de normalidade, é de se esperar que você sinta um pouco desse desânimo com a vida, né? Puxa, você olha para trás, você fala, tem toda uma história construída com essa pessoa, essa história agora acabou, então é preciso primeiro ressignificar essa história para entender que acabar não acabou, mesmo que você tenha 50 anos, mas que mudou. E aceitar essa mudança que é o grande problema, que é a grande dificuldade, vamos dizer assim. E aí ele continua aqui. Minha dúvida é, o que fazer quando nada parece que vai dar certo? Como recuperar a esperança? Isso é possível? Vivemos numa sociedade que sobrevaloriza a juventude e eu já não tenho mais isso. Como imaginar que poderei ser capaz de superar os muitos desafios de ter que reconstruir minha vida aos 50 anos? Eu acho que aí tem algumas camadas de preocupação aí, de dor aí, de angústia principalmente, né? Quando você fala assim, reconstruir minha vida, passa por essa dor, por esse luto de você entender que a sua vida inteira acabou. E que não necessariamente a sua vida inteira acabou. Acabou o seu casamento. E o seu casamento é uma parte muito significativa da sua vida, mas não o todo. O todo ainda é você. Só que situações muito drásticas como essa, né, mudanças muito pesadas como essa, às vezes colocam a gente nesse lugar. Por quê? Porque a gente não está acostumado a olhar para a gente enquanto só a gente. Eu fiz essa pergunta aqui algumas vezes, porque é uma pergunta que eu repasso, né, para frente aqui no podcast, que o meu terapeuta faz, a gente se faz enquanto psicanalista, e eu já fiz aqui, eu vou fazer de novo. O maior problema que acontece é que a gente não tem muito vamos dizer assim, essa rotina de tentar descobrir quem que a gente é, por aquilo que a gente é. O que eu quero dizer com isso? Desde criança, estão dizendo pra gente o que a gente é. Os nossos pais vão dizer, você é bom em matemática, você é bom nos esportes. Estão sempre dizendo o que a gente é. E a gente tem poucas oportunidades na vida para se sentir seguro, para poder explorar aquilo que a gente é de verdade, ou que a gente gostaria de ser, entende? E aí a gente começa a atribuir o valor à nossa própria pessoa com base em outras pessoas. Ou seja, é o que os meus pais falam sobre mim, é o que meus amigos vão falar sobre mim, é o que os meus filhos vão fazer, é o que eu faço com os meus filhos, é o como que eu sou pai, é o como que eu sou marido. Se cai uma dessas pernas, se eu deixo de ser marido, é difícil eu não associar isso ao meu valor, à minha importância enquanto pessoa. E é por isso que a gente afunda. Porque a gente não tem esse ancoramento baseado naquilo que a gente pensa da gente. E eu não estou falando isso que isso seja o seu problema, isso é o problema de todo mundo. Eu já fiz essa pergunta aqui, eu vou fazer de novo. Se você tira casamento, tira a paternidade ou a maternidade, se você tira os seus amigos, tira a sua relação com seus pais, o que sobra? Quem é você aí? Né? Quem sou eu? Olhar para isso dói, angustia. E a gente vai ter que descobrir. E parte dessa sua desesperança, parte desse seu desespero passa por isso aí. Você perdeu uma dessas pernas que de certa forma te trazia essa noção de identidade, mas agora você não é mais isso, então o que você é? Tentando te trazer aqui, não sei se faz sentido para você, tá, Júlio? Mas o que normalmente acontece quando a gente passa por esses processos mais, né, não vou nem dizer exatamente traumáticos, mas esses processos mais pesados e desafiadores, que a gente às vezes acaba se encontrando sem chão, como você mesmo já falou aqui na sua mensagem, por causa disso. Porque a gente lastreia o que a gente percebe por nós mesmos em cima dos outros e das outras nossas relações. Não que isso seja errado por essência, mas a gente esquece da nossa própria essência nesse processo. E aí que a gente volta para a sua pergunta, né? Como recuperar a esperança? Isso é possível? É possível. Mas para você recuperar essa esperança, você primeiro vai precisar se reencontrar. E esse é o convite que fica para você aí. Acabou meu casamento, mas não acabou a minha vida. Eu não preciso necessariamente reconstruir a minha vida, porque a minha vida não está destruída. Eu preciso me reencontrar.
E às vezes isso é até mais assustador, inclusive, do que reconstruir a vida. Então, assim, a ideia é que você parta desse lugar, de entender que eu preciso agora me conhecer, me descobrir. Eu continuo sendo pai. Essa relação com a minha ex-esposa continua acontecendo. Ela mudou, né? O casamento acabou, mas essa pessoa não deixou de existir. Ela continuou compartilhando uma das partes mais importantes da minha vida, que é o meu filho, né? Ela continua sendo mãe do seu filho, inclusive. Essa relação ela vai precisar acontecer de alguma forma, ela vai mudar para alguma outra coisa, né? Então, eu acho que você passa agora por esse lugar de descobrir quem você é. Eu sei que descobrir quem você é aos 50 anos é meio esquisito, né? Poxa, dá uma sensação de falência, né? De você, poxa, peraí, você tem 50 anos e você não sabe quem você é? Pois é. Tem gente que morre sem saber quem é. Você tem uma oportunidade agora de descobrir. Então é mais sobre se reencontrar do que reconstruir a vida, na minha opinião, tá? E se você traz aqui, por exemplo, essa questão, né, de vivemos numa sociedade que sobrevaloriza a juventude e eu já não tenho mais isso, vamos pensar nisso com mais calma. Eu sei que, de uma forma geral, existe um culto à juventude, mas um culto à juventude como um todo, não na juventude que existe hoje aqui. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente entra nesse modo de que nada que está aí, que esses jovens veem, presta, o que prestava mesmo era o que acontecia na nossa juventude, sejam as músicas, os desenhos, os filmes e tal, a gente está fazendo um culto à juventude, mas à nossa juventude. Entende? Eu não acho que a gente viva num momento em que todo mundo está valorizando a juventude como um todo, porque é a juventude de agora, mas eu acho que é a juventude enquanto instituição. Você, por exemplo, percebe isso nessa sua fala. Por mais que você esteja projetando para a juventude porque você não é mais jovem, mas você não é mais jovem porque você queria aquele tempo. Mas você não tem mais aquele tempo. Por quê? Porque talvez naquele tempo você soubesse um pouco mais, ou você se sentisse um pouco mais seguro para descobrir quem você é, ou talvez porque na sua juventude você estivesse um pouco mais perto do que é você. Então, entender agora também, tentando te ajudar a passar por isso, entender que se aquele tempo deixou de existir, ele não significa que o que aconteceu ali deixou de existir. Ali podem ter algumas pistas de quem você é, inclusive, para você se reencontrar com aquilo que você era lá. Buscar a sua essência ali, buscar quem você é, se conectar com o que você gostava naquela época, com o que era importante para você naquela época. E isso pode ser uma pista para você se encontrar hoje com quem você é hoje, né? Uma paciente um dia me contou uma coisa que eu achei uma analogia muito bonita e eu vou contar para vocês aqui. Nesse mesmo processo de se encontrar, ela falou assim para mim: sabe, às vezes parece que depois que eu tive filhos, eu rasguei a minha identidade. E isso não poderia estar mais correto. Quando a gente muda tanto assim a nossa vida, tem filhos, vai para um casamento, a impressão que dá depois é que você rasgou a sua identidade. Olha isso, eu não rasguei o papel, é a identidade enquanto pessoa. Eu deixei de ser aquilo que eu era antes. E é totalmente compreensível, né? Quando a gente tem filhos, a gente muda todo o nosso foco. Quando a gente se casa, a gente quer estar junto, a gente abre mão de algumas coisas para estar fazendo coisas junto com as nossas esposas, com nossos parceiros, companheiros, né? Nossos maridos. E a gente às vezes vai demais e se perde aí. E aí a gente chega num momento que a gente tem que se reencontrar. Porque isso vai ficar acumulando, vai fazer a gente ficar insatisfeito, inseguro, porque a gente não está ali se conectando com aquilo que a gente entende que é a nossa essência, sabe? Então, nesse caso, para essa paciente, o que eu falei para ela foi assim: o que você disse tem todo sentido. Você rasgou a sua identidade, mas o que você hoje tem a oportunidade é de entender que essa identidade rasgada, ela não deixa de existir. Essa identidade rasgada, ela pode hoje ser colada com algumas fitas durex de cores diferentes, de um jeito diferente, mas que é isso que vai compor quem você é hoje, a partir de um tempo que já aconteceu, a partir de alguém que você já foi. Então você pode, respondendo a sua pergunta, você pode. Você vai reconectar, colocar esses caquinhos em lugares diferentes, encontrar arranjos diferentes e se reencontrar consigo mesmo no momento do hoje. E não no momento de quando você era jovem, porque esse momento já foi embora. Entende?
Não sei se faz sentido para você, mas para mim isso faz muito sentido. Tem sido um guia para mim, pessoal, inclusive. Vocês sabem que eu adoro aqui abrir minha vida pessoal para vocês, então também tem sido um guia para mim, de tentar me reencontrar e tentar entender o que me conecta ao que eu lembrava de que eu era com o que é possível hoje. E é o que todo mundo está tentando buscar. Mas não se iluda, não é fácil. A gente tem que sustentar esse desejo. A gente tem que sustentar essa vontade de descobrir o que faz a gente ser a gente. E isso não é fácil, não. Vamos continuar aqui o e-mail dele, que eu já falei demais, né? Vamos lá, Júlio. Além dos danos do fim de um casamento longo, ainda preciso pensar em trabalhar por mais uns bons 20 anos e tem sido cada vez mais difícil conseguir bons trabalhos. Estar cercado por uma positividade coach ajuda muito pouco, com suas mensagens artificiais de superação e conquistas. Júlio, eu não poderia concordar mais com você. Inclusive, na minha abertura eu ainda falei sobre o coach, né? Olha só, eu nem tinha lido todo o teu e-mail, porque eu gosto de ter um pouco de... Eu tenho uma noção geral do que é o e-mail, para eu entender o que eu vou falar mais ou menos, mas eu gosto muito de me surpreender com algumas partes da mensagem. Essa me surpreendeu. Então, que bom, estamos na mesma página, tá? E o fato de você falar, por exemplo, que você precisa trabalhar por mais uns bons 20 anos, para mim é a sua própria resposta para a sua própria angústia do parágrafo anterior, dizendo que a sua vida acabou. Peraí, a sua vida não acabou. Se você cogita que você ainda tem que trabalhar por mais uns bons 20 anos, ênfase nos bons, porque eles podem ser bons, a sua vida não acabou. Você não tem que reconstruir nada, entende? São mais 20 anos. Ok, você tem 50, você pode se sentir velho já, nem acho que seja, mas essa é a minha percepção. Cabe a você também passar por esse momento. Mas são ainda mais 20 anos que você vai trabalhar. Você não está nem falando de aposentadoria e viver uma vida mais calma e tranquila. Isso eu sei que tem a ver com o seu momento. Também temos que fazer um recorte dizendo que péssimo que a gente ainda tem que cogitar trabalhar por tanto tempo na sociedade que a gente vê para a gente poder se manter, né? Isso aí é uma crítica que a gente precisa sempre fazer, porque é inadmissível, né? Você ter que, assim, com 50 anos de idade, você fala, não, ainda preciso trabalhar por mais uns 20 anos para eu conseguir me aposentar aos 70. Poxa, não precisava ser assim. Então, mas isso aí é só um recortezinho, um parênteses que eu queria deixar aqui, tá? Mas que é um parênteses que faz muito sentido dentro da sua própria fala aqui, né? Porque, assim, se eu não fizesse esse parênteses, eu estaria sendo um coach barato de positividade tóxica, né? Então, assim, a gente precisa entender que não é, ai, que lindo, mais 20 anos, bom, que bom. É bom porque te traz essa perspectiva de que a sua vida não acabou. Mas é péssimo porque a gente, enquanto sociedade, não, né, tem que extrair o máximo da pessoa até os 70 anos de idade, né, ou até mais, né? Então, assim, é complicado. Mas vamos continuar aqui o seu e-mail. Acho que minha mensagem está pessimista demais, mas é assim que tem me sentido. Se você achar que é um tema interessante, fique à vontade para usar no seu podcast, com aquela devida alteração de nomes. Já está devidamente alterado, tá bom, Júlio? Por isso que eu já estou falando Júlio aqui tranquilo, porque eu sei que eu mudei, né? Senão eu ia acabar me confundindo aqui. Mas está tudo bem. Então, veja, você tem todo o direito de estar pessimista nesse momento da sua vida. Não estou dizendo que você deveria estar feliz. Não. Veja como uma oportunidade é incrível. Não. A porcaria tem que passar por isso nessa altura do campeonato. Tá? Você tem todo direito. Esse pessimismo parte desse luto que você está vivendo. Então, atravessar esse luto vai demorar o tempo que tiver que demorar. Mas a partir do momento que você começa a olhar com mais carinho para quem você é, por que isso te angustia tanto e o que você precisa construir a partir daí, vai te dar essa tranquilidade para atravessar isso de uma forma que não seja tão penosa para você. Sabe? Porque não deveria ser. Mas não deveria ser tão penoso. Então, seja assim pessimista enquanto precisar ser, mas tenha isso em mente, de que não é que a sua vida acabou. Você vai ter que se reencontrar daí, tá bom? Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você aí, Júlio, querido. Se fez sentido, depois me avisa, me ajuda a divulgar também. Se você aí, pausadinho, gostou dessa conversa, foi uma reflexão meio existencial praticamente, né? Mas olha só, a gente às vezes acha que 50 anos é o fim da vida e isso daí gera potencial de desdobramentos com as pessoas que são muito mais jovens e que passam pelas mesmas dificuldades, porque todo mundo passa pela dificuldade de saber quem é. E assim, faço até um convite para você, tá, Júlio? Vamos fazer um combinado aqui com os pausadinhos e pausadinhas. Se você aí é mais jovem do que 50 anos e passa por questões como essa de tentar entender quem é você,
de se identificar com alguma coisa, bota nos comentários aqui. Se você está ouvindo pelo podcast, né, se está ouvindo o podcast pelo Spotify, deixa aqui nos comentários. Bota aqui um comentáriozinho, né? Eu passo por isso também, eu tenho tantos anos. Que aí talvez o Júlio venha aqui, leia e veja que ele não está sozinho e que o fim do mundo não está nos 50 anos de idade, tá bom? Se esse episódio fez sentido para você, me ajuda a divulgar ele por aí. Eu faço ele sempre com muito carinho, com muita dedicação, e para mim é um prazer poder estar aqui de novo nessa nova temporada do Pausa para Sentir com você. Inclusive, fazendo aquele último lembrete, né? Se você quiser se tornar um apoiador ou apoiadora da Nação Pausadinha, com R$10 por mês, você vai lá no orelo.cc/pausa para sentir, ajuda lá. E aí você entra no nosso grupo, a gente está se acolhendo ali, está começando a chegar as pessoas, eu estou achando isso maravilhoso, tá bom? Então, se você puder contribuir, eu vou agradecer demais. É muito, muito, muito importante, tá bom? E os recadinhos paroquiais finais, né? Se você quiser, também pode seguir lá no Instagram, no @pausa pra sentir podcast. Você pode me seguir no meu perfil, que eu falo sobre outras coisas para além do podcast, que é o @Thiago Queiroz. Pode mandar mensagem por esses lugares todos. Mas se você quiser contribuir com a sua própria história, com a sua própria angústia para essa nova temporada, o e-mail é @pausaprasentirpodcast@gmail.com. Vou ficar esperando sua mensagem pra gente, quem sabe, fazer uma pausa para sentir sobre ela, tá bom? Então até a próxima semana, um beijo e fique bem.